Olá, profissional da beleza. Bem-vindo ao podcast do Arteiro Beauty Coworking. É uma iniciativa feita a partir do espaço de coworking do Arteiro. Aqui a gente vai estar conversando com vários tipos de profissionais de beleza, que são os frequentadores do nosso espaço. Mas também não só eles, também indústria, comércio e tudo relacionado a esse mercado que movimenta bilhões aqui no Brasil. E esse conteúdo vai ser produzido regularmente. Espero que faça o gosto de vocês. Espero que atenda a expectativa também de quem é interessado nesse mercado, seja você profissional, seja você indústria, seja você do comércio ou da prestação de serviço. Você vai encontrar um conteúdo interessante aqui. Hoje a gente está recebendo aqui a Gabi Oliveira, uma residente coworker do nosso espaço, né? A Gabi Oliveira é uma nail designer. Ô Gabi, tudo bem? Tudo bem. Tá nervosa? Um pouco. Não, pode relaxar. Aqui a gente tá num bate-papo descontraído, tá? A gente tá aqui para falar sobre a sua atividade, sobre um pouco da sua história. Conta um pouquinho para mim da sua história, de como você começou. Bom, vamos lá. Minha mãe, ela é manicure há muitos anos, acho que mais de 30 anos. Ela sempre fez unha em casa, mas ela não fazia a nossa unha. E aí ela levava o material. Ela não fazia a sua? Não, era raro. Tipo, era muito raro. Então ela levava o material e eu e minha irmã ia fazendo as nossas unhas. E foi assim que eu aprendi a fazer. Só que eu nunca fui profissional, sempre fiz a minha, das minhas amigas, enfim. Entendi. Mas a minha mãe sempre disse, vai trabalhar nessa área, você se dá muito bem com isso. Ela já identificou que Sempre. Você tinha uma habilidade especial. Sempre. Só que eu sempre tive medo, porque em casa você tem você pode trabalhar no seu tempo, né? No salão Sim. você tem um protocolo de horários, né? Do tempo que você tem que trabalhar. Então esse sempre foi o meu medo para trabalhar em salão. No momento difícil da minha vida, que eu não arrumava emprego, ela falou assim, você vai trabalhar no salão, eu vou arrumar um salão para você trabalhar. Ela foi, arrumou, no outro dia eu comecei. No dia seguinte você já... Foi. E aí a dona do salão, ela foi muito boa comigo. Ela colocava comigo só as clientes que eram mais boazinhas, que elas iam entender que eu tô começando e que eu ia demorar um pouco mais. E foi aí que eu aprendi. Aprendi a ser a nail designer que eu sou hoje. Entendi. E no começo você demorava quanto tempo para fazer esse atendimento? Eu acho que eu demorava mais de 2 horas num pé em mão. Mais de 2 horas fazendo serviço duplo, pedicure e manicure. Isso, é. Mas eu acho que eu nunca demorei tanto. Sim, mas Era mais a praticidade mesmo, que eu não conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Certo. Mas aí eu fui aprendendo. Mas hoje esse serviço geralmente ele é feito em quanto tempo? No máximo 2 horas, mas 1h30 comigo. 1h30. É que fazer É um bem tempo feito, bom, é. Sim. bem atendido. Pô, legal. Vamos falar sobre a sua jornada profissional, tá? Antes de vir aqui, antes de você empreender e vir para trabalhar no coworking, onde você trabalhava? Como que era o seu dia a dia lá onde você atendia? Eu trabalhava de terça a sábado, das 8 até o horário que tivesse cliente para atender. Mas eu era comissionada, né? Entendi. Então, trabalhava naquele sistema que era um comissionamento de percentual. Isso. E aí o material era dividido... Todo do salão. O material era todo do salão? Todo do salão. Entendi. E qual que era a maior dificuldade que você sentia? Se você sentia alguma dificuldade ou algum impedimento, né? Na verdade, no começo não. Porque como eu estava começando, então para mim o que eu ganhava estava ótimo. Mas aí eu fui ficando mais tempo nessa área, eu fui me profissionalizando melhor. Então eu comecei a ver que eu faturava muito bem. Para mim ser só comissionada. Você se destacava dentro daquele grupo. Sim. Eu fazia contas, né? Era 50 meus, 50% para mim e 50% para o salão. Certo. Se eu fizesse as contas do que eu fazia no total, eu falava, não faz sentido eu ganhar só o que eu ganho, se eu posso ganhar mais. E aí eu engravidei, entrei de licença, e quando eu voltei, eu já voltei com esse foco de trabalhar como cowork. Entendi. Mas nessa época que você trabalhava no salão, o que te incomodava era mais essa parte, então, de
de que você se destacava dentro da sua equipe, né? Não tenha modéstia, viu? Sabe por quê que eu digo isso? Porque é uma característica do coworking. Sim. O coworking, se você for conversar com todos os profissionais que são residentes aqui, todos eles eram os principais profissionais dos núcleos onde eles estavam, né? Tá. A característica do coworking é que você só tem aquele nível de profissionais, né? E como que você ficou sabendo do nosso espaço aqui? Quem que te falou? O que que te chamou a atenção? Você achou isso uma oportunidade? Achei. Eu tenho amigas que trabalhavam aqui já antes, Certo. e elas trabalharam comigo no outro salão. Que já faziam, você tinha amigas que já tinham posições contratadas aqui, já faziam os seus atendimentos Já aqui. trabalharam antes, depois foram pro comissionado, né? Certo. E depois voltaram para cá. Ela sempre falava, vem trabalhar aqui, mas eu sempre tive medo. E elas explicavam como que funcionava, né? Mas aí quando eu voltei de licença, eu falei, não, eu vou mandar mensagem. E aí foi quando eu quis conhecer melhor vocês. Talvez aquele senso de maternidade também, de crescer, né? Aham, sim. Talvez Mudar, né? Mudar o foco das coisas. Então, aí desse modelo de 50% com 50%, quando você migrou, quando você fez essa mudança de gestão, aí você sentiu alguma diferença no seu orçamento, na finança? Super. Bastante? Muito. Mas ainda não tô com a meta que eu quero estar, mas mudou total. Na parte de flexibilidade? Super também. Bastante? É muito melhor, né? Porque quando você é comissionada, você tem que cumprir metas e horários, né? Por mais que não tenha cliente para você atender. Entendi. Você tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Certo. E no cowork, não. Eu sei que eu tenho que ter um comprometimento com o salão, mas se eu tiver algum compromisso, eu não preciso hesitar em estar naquele compromisso. Eu posso sair. Entendi. Então mudou para melhor, né? Sim, com certeza. Que eu estava querendo saber. Bom, bacana, muito legal. Vamos falar um pouquinho da sua experiência em um espaço de coworking? Não exatamente aqui, né? Tá. Mas acho que é o único coworking que você empreendeu. Esse aqui é o primeiro, agora é o primeiro, né? É o segundo, na verdade, né? Eu tentei nenhum antes de vir pra cá. Certo. Mas aí não deu certo, aí foi quando eu vim pra cá. O que aconteceu no outro espaço aqui? Não tinha movimento de clientes pra me atender, né? Então eu tinha só as minhas clientes e pra mim isso não era vantajoso. Entendi. Eu precisava de mais. E aqui você encontrou um network. Sim. Você acabou encontrando outros profissionais que conseguiram fazer um bem bolado, né? Com atendimento de clientes, indicações. Sim. Muito legal. E qual que foi a sua primeira impressão, assim, quando você chegou aqui no Arteiro? Agora a pergunta é mais específica aqui. Tá. O que você sentiu, assim, o primeiro impacto? Você ficou com medo? Você já se sentiu acolhida? É uma coisa que eu sempre falo isso para todo mundo. Eu nunca trabalhei num salão onde eu me sentisse tão acolhida igual eu me sinto aqui. Nossa, fico emocionado agora. É, de verdade. E eu falo assim, em todos os sentidos, sabe? As pessoas que trabalham aqui, todo mundo quer o bem de todo mundo. Ninguém quer passar a perna no outro. Todo mundo trabalha em conjunto. Isso é muito importante, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo aqui, né? E você se sentir acolhida num lugar assim, isso é muito, muito, muito importante. Cara, eu fico emocionado agora. Tem que dar cortada, velho. Então, desculpa que eu fiquei super emocionado aqui, Gabi. É porque, eu vou até interromper um pouquinho, vou até comentar uma coisa. Porque há 30 anos de experiência com beleza, eu tô acostumado a conviver com esse perfil, né? De mulheres, mas geralmente jovens, né? Aí, com filhos, eu vejo elas fazendo a gestação, trabalhando, desamparado por uma legislação que não é tão interessante para o profissional de beleza. E saber disso, de conseguir proporcionar alguma coisa para esse perfil de profissional, é muito gratificante para mim. E desculpa até de eu estar emocionado aqui. Vamos continuar aqui, né? Você estava falando para mim, eu estava te perguntando sobre a experiência desse espaço aqui, né? E na sua rotina de trabalho, eu queria saber se mudou alguma coisa, assim, você consegue estar mais presente com as pessoas que você ama, com esse modelo, você consegue
Consigo. Na verdade, eu ter essa oportunidade de sair mais cedo não é nem porque eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar. Então, por mim, eu entraria às 8, sairia às 8 todos os dias. Certo. Mas com filho a gente não consegue fazer isso, né? Sim. Então, desde o começo desse ano de 2025, eu tive que começar a sair mais cedo do que eu costumava sair. Então, isso é uma coisa muito nova para mim, porque eu nunca consegui chegar mais cedo. No sistema comissionado, dificilmente você iria conseguir, né, uma rotina dessa, assim, porque acho que o movimento maior e os donos dos salões, né, eles precisam das manicures no final do dia, né? Exatamente. No começo da noite. Legal. E as suas clientes, Gabi, me contam. Qual que é o feedback que você teve delas, né? Nessa mudança do salão onde você trabalhava comissionada para quando você veio empreender aqui no nosso espaço? Na verdade, eu nunca disse para elas muito a fundo como é a forma que eu trabalho aqui, né? Certo. Elas sabem que eu sou cowork, que eu pago um valor para estar trabalhando aqui, mas eu nunca entrei muito em detalhes. Mas elas veem que eu me sinto muito mais feliz aqui da forma que eu trabalho do que no outro. E para elas isso daí já é um bom sinal. Sim, e elas gostam muito daqui também, né? Flexibilidade, lugar para parar o carro e tudo isso é muito importante. Do atendimento. Sim. Perfeito. E tem alguma coisa que você não esperava que aconteceu aqui que te surpreendeu positivamente? Negativamente você pode guardar para você. Não, tô brincando. Positivamente eu já falei que você até chorou. Oi? Positivamente acho que eu já falei que você até chorou. Eu sou muito acolhida aqui. Vocês são... Eu não tenho o que falar para vocês. Ah, muito legal. Eu nunca... A minha amiga que trabalha comigo como unha, por exemplo, eu nunca trabalhei com uma manicure que fosse tão parceira assim. Então, a gente se dá super bem. A gente divide serviço, se uma não consegue, a outra consegue. Ah, você acaba dividindo a sua demanda com a outra coworker. Sim, óbvio que eu tenho as clientes que são preferências comigo, ela tem as dela, mas quando não consegue, a gente não tem esse problema de dividir as clientes. Entendi. Embora vocês sejam o mesmo tipo de empresa, exato, não gera concorrência, muito pelo contrário, né? Exatamente. Esse network acaba gerando bastante energia. Eu acho que quando se tem concorrência, eu acho que é ruim. Que aí se torna um ambiente pesado. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho para um outro profissional. Vamos tentar nos comunicar com um profissional da sua categoria, por exemplo. Tá. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer para um profissional do seu setor algum conselho esse profissional que esteja pensando em sair do salão onde ele está trabalhando, que esteja como você lá atrás pensando? Você indicaria para ele arriscar e procurar um espaço desse? Bato, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Por mais que eu tenha uma cara de que não, que eu sou bem assim, que vai e pronto. Mas se der, eu sou muito coração. Se tá no seu coração de você ir, vai com fé que vai dar certo. Entendi. Eu acho que eu diria assim, o coworking, acho que ele não é muito interessante para quem não tem cliente, exato, né, Gabi? É. Se você não tem cliente, acho que fica um pouco mais difícil, né? Porque você vai entrar num salão que já tenha outras profissionais, e aí essas profissionais já têm as clientes dela, e você vai ter que conquistar outras clientes que vai no salão, mas não com a mesma frequência. Entendi. Né? Eu já vim para cá com um número de clientes grande, né? Sim, que pelo menos garantia aquela taxa do contrato de coworking, né? E no quesito de redes sociais, né? No começo da nossa entrevista, eu estava comentando a evolução da importância das redes sociais para o nosso ramo de atividade, né? O cabeleireiro, a nail designer, o designer de sobrancelha, extensora de cílios. Hoje a gente vê um panorama no qual esses profissionais eles dependem bastante dessa divulgação nas redes sociais e tal. O que você acha disso? O que você tem feito? Como que tá? Conta para mim um pouquinho. Eu acho isso muito importante, mas eu sou uma pessoa que não sabe lidar com esse tipo de coisa, né? Certo.
Falar em público é muito ruim, falar Entendi. olhando para as câmeras é muito difícil. E essa é a primeira vez que a gente está fazendo uma coisa parecida. Entendi. Mas eu movimento pouquíssimo as minhas redes sociais, até porque eu não sei quais conteúdos eu tenho que jogar ali, entendeu? Entendi. Então isso é tudo muito novo. Entendi. Olha só, mas aí fica aí uma dica, né, aí pro pessoal que produz conteúdo, que trabalha com marketing digital, né? Uma categoria de profissionais, assim, tem um poder aquisitivo bacana, né? É uma categoria de profissionais que tem um conteúdo que gera bastante relevância nas redes, que é beleza. A gente sabe muito bem que a brasileira consome beleza nas redes sociais de forma alucinada. Se não for a maior consumidora do mundo de beleza, né, em rede social. A gente vê, eu particularmente também vejo uma situação similar com a maioria dos profissionais também, porque a gente recebe profissionais aqui de categoria no nosso espaço de coworking, profissionais que têm agenda completa, praticamente não tem nada sobrando de espaço de autonomia para atendimento, e a gente vê realmente que esses profissionais eles praticamente não produzem conteúdo, né? Eles realmente conseguem fazer valer com a própria técnica, né? Com a própria validação do seu serviço, da qualidade do seu serviço. Mas agora eu penso assim, imagina essa qualidade de serviço aliada a uma boa divulgação de rede social, o céu é o limite, né, para esse tipo de profissional. Com certeza. Bom, Gabi, foi muito prazeroso, assim, foi super surpreendente para mim estar conversando com você. Eu agradeço muito a oportunidade. Espero que faça valer também, que esse material seja bastante útil para você começar, né, a fazer uma produção de conteúdo, de divulgação de celular, né, divulgação de material de rede social. E eu queria que você falasse aí para os seus ouvintes e para os nossos ouvintes também onde que eles podem te encontrar, como que eles fazem para conhecer um pouco do seu trabalho. Tá. Arteiro Beauty Cowork. Gabi Oliveira. Certo. E a rede social? Você tem? @Gabi Oliveira. @Gabi Oliveira. Eu não movimento muito, mas tem uns trabalhos lá. Mas é onde você pode mandar um direct lá para ela. Exato. Perguntar, ter as suas dúvidas, né? Sim, tem meu WhatsApp lá também. E para todo tipo de serviço? Sim. Extensão e manicure normal, né? Manicure normal. Banho de gel, esmaltação em gel, tá tudo... Não é só, é bastante coisa. É bastante coisa. Tá legal, Gabi. Eu quero te agradecer aqui em nome do Arteiro. Obrigada. E desejar para você uma belíssima jornada profissional aqui com a gente. E bastante energia e sorte. Que Deus abençoe a gente, né? Amém. Obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal.